Olá, pessoal, sejam bem-vindas de novo. E como eu havia prometido ainda essa semana, vamos a mais um vídeo. E o nosso assunto de hoje é dieta low carb. São muitas dúvidas, o que eu devo, o que eu não devo, o que é low carb faz mal, low carb acaba com o ganho da minha massa magra, né? Eu treino na academia e vou fazer low carb e como é que fica a minha massa magra, né? Low carb é benéfica, diabéticos podem fazer low carb, enfim, são várias questões. Então vamos lá. Na nossa dieta normal, e eu chamo normal, quando ela não tem o objetivo de cumprir, né? Nosso objetivo não é nenhum além de termos saúde, de termos uma refeição padronizada, dita normal e saudável. Mas nessa nossa dieta normal, entre aspas, os carboidratos são a nossa maior parte dos nutrientes, né? A maior parte dos alimentos que nós consumimos são de carboidratos. Por quê? Porque eles são uma maneira mais rápida de nós obtermos energia, né? Esses alimentos ricos em carboidratos são alimentos, fontes mais rápidas de energia. Além do que eles são importantes para o cérebro. Lembram do vídeo anterior que eu falei que o cérebro é o único que aceita carboidrato como fonte de energia. Mas é muito diferente você falar em carboidrato de produtos alimentícios e aqueles carboidratos que estão nas frutas, nos legumes, nos grãos, nos vegetais, enfim, é muito diferente do que aquele carboidrato do hambúrguer, do bolo, da pizza, né? Nós temos que saber diferenciar, né? E um outro aspecto também que eu acho importante. O pessoal acha, tem gente que acha que só não colocando o açúcar refinado no café vai estar fazendo uma dieta low carb. Hello, não é assim que funciona, né? E as pessoas que consomem muito carboidrato, além da sua necessidade diária, vocês podem inclusive reparar que essas pessoas costumam ter uma circunferência abdominal bem maior, essas pessoas costumam se sentir mais inchadas, essas pessoas têm, e nós mulheres cuidamos muito para que isso não aconteça, celulite. Quem gosta? Ninguém, né? É inevitável, vamos dizer que até é inevitável, mas que pode ser diminuído o nosso risco de termos celulite, com certeza pode, né? Tudo depende da sua alimentação. E essas pessoas que consomem muito carboidrato são pessoas mais inflamadas. Bom, mas primeiro vamos ao que interessa, entender o que é low carb. Basicamente, e eu já expliquei isso aqui, nós temos três macronutrientes: os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que são as gorduras, né? Os carboidratos é os que serão reduzidos em uma dieta low carb, né? O nosso organismo, quando nós estamos em uma dieta low carb, ele vai retirar essa energia vital, essa energia que nós precisamos das proteínas e das gorduras. E nós sabemos que facilita também o processo de emagrecimento
a dieta low carb, porque ela preconiza uma maior ingesta de vegetais, de proteínas, de frutas, enfim, as proteínas, as boas gorduras, e nós sabemos que esses vegetais, por serem justamente ricos em fibra, eles ajudam muito no processo de emagrecimento. Mas vamos pensar, pessoal, carboidrato não são alimentos. Carboidratos estão nos alimentos. Aí nós temos o arroz, por exemplo, tem carboidrato, batata tem carboidrato. Então, assim, nós temos que saber diferenciar os bons carboidratos, aqueles carboidratos com alto índice glicêmico, aqueles alimentos extremamente calóricos, daqueles que nós vamos consumir enquanto estivermos numa dieta low carb. Por exemplo, você pode reduzir a sua ingesta de carboidratos e é o nutricionista quem vai determinar a uma quantidade menor. Nós vamos diminuir essa ingesta. Inicialmente, e é uma restrição mais rígida, podemos até consumir 50 gramas de carboidrato por dia. Depois, durante o processo, durante a evolução da sua low carb, do seu emagrecimento, né? Você já estar perdendo aqueles quilos que você deseja, podemos aumentar essa ingesta de 50 gramas até 100 gramas. E depois podemos ainda evoluir para até umas 150 gramas, que é uma quantidade ainda baixa e razoável. Mas nós temos que pensar o seguinte, não é só diminuirmos a nossa ingesta de alimentos calóricos, alimentos ricos em carboidrato e substituirmos eles pelo consumo de gorduras exageradamente, né? É preciso lembrar que as gorduras saturadas, principalmente aquelas gorduras que estão nos embutidos, né? No salame, no presunto, no peito de frango, no peito de chester, na linguiça, enfim, que você come, nas carnes inclusive, pode fazer mal à sua saúde. Não são gorduras benéficas. Nós temos que considerar também que além dessas gorduras saturadas presentes nesses produtos alimentícios, porque eu não chamo isso de alimento, esses industrializados não são alimentos, são produtos alimentícios, inclusive neles nós encontramos nitrito, nitrato de sódio, enfim, nem vou me referir aqui a todos os conservantes tóxicos, enfim, tudo isso aí que faz mal para o nosso dia a dia. Então, assim, esses produtos defumados, processados, industrializados, condimentados, tem que ser repensado também durante uma low carb e o profissional nutricionista vai te explicar isso. Tá, mas aí você vai me perguntar, sim, Ana, ok, tu falasse que diminui a quantidade de carboidrato, aumenta a ingesta proteica e lipídica, ok, mas eu vou conseguir emagrecer com a low carb? Pessoal, nós sabemos que as dietas de emagrecimento são dietas restritivas em calorias, né? Então, nós temos que ficar com um baixo consumo de carboidrato. Temos que continuar sim com os carboidratos, como eu já falei, eles são a nossa fonte de energia. E para emagrecer, nós temos que promover o que eu sempre falo, o déficit calórico. Nosso corpo é muito inteligente. É muito simples a relação. Quanto nós comemos e quanto nós gastamos. Se a gente diminuir a quantidade de carboidratos
e abusar da quantidade, na quantidade de gorduras, como picanha, bacon, linguiça à vontade, você não vai conseguir de jeito nenhum emagrecer com nenhuma low carb que seja. E sempre tem aquela que diz: ai, mas eu fiz low carb e eu consegui, comendo ovos, carnes, bacon, linguiça à vontade, consegui emagrecer 10 quilos em, sei lá, 10 dias, 11 quilos. Gente, ninguém emagrece 10 quilos em 10 dias, em 11 dias. O que essa pessoa que acha isso, por não entender de fisiologia e de bioquímica, né? O que essa pessoa realmente perdeu foi água. Pensa comigo, os carboidratos são convertidos em glicose, ok? No nosso corpo. A gente come, eles transformam em glicose. Uma parte dessa glicose vai ser utilizada para nossa glicemia sanguínea, vai para o nosso sangue, para alimentar os tecidos que precisam desta glicose. A outra parte vai para o nosso tecido hepático, nosso fígado. E lá nesse fígado, essa glicose vai receber moléculas de água. Pensa, a glicose chegou ao fígado, no fígado ela recebe moléculas de água. E essa associação da glicose com as moléculas de água, nós chamamos de glicogênio. E eu falei isso já no vídeo anterior. O glicogênio é a nossa reserva, né? O glicogênio ele se deposita lá no nosso músculo também. E esse glicogênio é que vai te conferir aquela força muscular, né? Você precisa dessa força, dessa energia durante o seu treino, você precisa dessa energia para sua taxa metabólica basal, você precisa de energia e a energia é proveniente principalmente, primordialmente dos carboidratos. Ou seja, se você acha que está emagrecendo, né, 10 quilos em 10 dias, não. Os seus estoques de glicogênio muscular vão estar reduzidos. Se você estiver perdendo esse glicogênio, né, você estará perdendo o quê? A glicose associada à água. Ou seja, você está perdendo muita água, você está se desidratando. E a relação basicamente é uma parte de glicose para 3 partes de água. Você se desidratou, principalmente desidratou o seu tecido muscular. Então, assim, não me diga que low carb faz um indivíduo perder 10 quilos em 10 dias de maneira saudável, salvo se você é um atleta, né? Você passa os seus dias na academia, treinando pesado. Aí é outra situação. Ok, mas aí, Ana, afinal, a low carb vai me ajudar a emagrecer? Eu não disse que a low carb não ajuda. A low carb tem sim um potencial para emagrecer. Existem, obviamente, algumas questões, né? Você vai diminuir o seu consumo de carboidratos, vai usar como fonte de energia as suas gorduras. Mas não é só isso que vai fazer você emagrecer. Você vai ter que gastar essa energia. Essa energia, uma parte, obviamente, nós usamos para mantermos a nossa vida, a nossa taxa de metabolismo basal, né? Que é aquela taxa, aquela energia que o nosso corpo demanda para que continuemos
vivas, né? Mas também precisamos de energia para o nosso gasto diário, para todas as nossas atividades. Se você comer o suficiente de carboidratos para manter os processos em dia, ok? Minha taxa metabólica basal está aqui, a energia para ela está aqui, a energia para minhas atividades diárias também está aqui, está tudo nivelado na low carb. Doutor, eu vou emagrecer? Não, não vai, porque você vai estar taco a taco. É preciso haver uma redução desse consumo de carboidratos, né? E não adianta nós substituirmos os carboidratos pelo excesso de proteínas, pelo excesso de lipídios. Lembram do vídeo anterior? Eu inclusive já falei para vocês, o excesso de proteína pode vir a se tornar gordura também. Não é, vamos dizer, a primeira coisa que o nosso organismo faz, né? Porque a nossa prioridade é transformarmos os carboidratos em energia. E sim, aí sim, se você te consumir menos e gastar mais, e fazendo uma dieta low carb, sim, você vai emagrecer. Tá, mas tem gente que acha que low carb é desnecessária, que dá para emagrecer sem uma low carb. Gente, fisiologicamente falando, existem vantagens de fazer a low carb. Uma delas, e não é só para o emagrecimento, uma delas, reduzir o estímulo da insulina. E nós sabemos quanto a insulina está associada ao ganho o ganho de gordura, o ganho de peso, vamos dizer assim. Insulina, açúcar, insulina, diabetes. Então, assim, tudo tem uma correlação. Quanto menor o estímulo dessa insulina, melhor também é a possibilidade que o seu corpo tem, que o seu organismo tem de consumir, de queimar a gordura, né? Você vai ter menos acúmulo de gordura abdominal, por exemplo. E esses picos de insulina, né, nesses alimentos ricos em carboidratos e principalmente alimentos com alto índice glicêmico que levam a que você tenha esses picos de insulina, eles comprometem a queima de gorduras. Muitas pessoas fazem low carb também por uma questão de saúde realmente, né? Inclusive pacientes diabéticos, porque aí a gente vai nivelar a insulina, a glicose também. Mas é importante dizer, a low carb é um modelo das dietas de restrição calórica. Ela não é a única dieta, né? E temos que cuidar, por exemplo, os pacientes estes que eu acabei de falar, os diabéticos, por exemplo, têm que cuidar, por exemplo, se eles fazem por conta própria, o que de maneira nenhuma eu indico e eu nem gosto de ouvir quando me falam isso, estou fazendo uma dieta cetogênica. Jesus, não façam isso, não ouçam isso. Vocês podem criar um grande problema, pode gerar cetoacidose, enfim, é uma outra questão. Mas a low carb também, ela estimula com que nós tenhamos menos fome. Ela diminui também a nossa compulsão por doce, sério, diminui. E outra coisa, é mais fácil o nosso organismo queimar as calorias provenientes dos carboidratos. Então, assim, é a nossa primeira opção, né? Mas, em todo caso, procure. A minha indicação sempre, e aí eu não estou puxando a sardinha para minha brasa, né? É o nutricionista quem vai fazer o teu plano.
é um nutricionista que vai calcular a tua demanda energética, é um nutricionista que vai te explicar quais alimentos ricos em carboidrato comer, qual quantidade, quais que é bom no início, por exemplo, não consumir, e ao longo do processo de perda de peso vai liberando para você, enfim. E aquela amiga que perguntou que sobre se afeta uma dieta low carb, afeta o ganho da massa muscular, porque ela vai sempre para a academia e ela está desenvolvendo a massa muscular com muito custo a longo tempo já. O que eu tenho para dizer é depende, porque o ganho de massa muscular ele é muito vinculado à taxa de proteína. Se você mantiver uma taxa de proteína boa, você vai estar protegendo a sua massa muscular contra o catabolismo. Mas atenção, se você pretende fazer a low carb, como você me relatou na pergunta, estou pensando em fazer uma low carb para potencializar o meu ganho de massa muscular e de perda de peso. Bom, low carb não potencializa ganho de massa muscular, né? Inclusive a baixa ingesta do carboidrato pode fazer que o ganho desse músculo que você vá continuar a ter na academia, no seu treino, ele não seja aquele músculo tão cheio, aquele músculo denso, né? Justamente pela diminuição da quantidade de ingesta de carboidratos. Talvez até comprometa num primeiro momento a performance do seu treino. Tudo depende, gente, porque o carboidrato é a principal fonte de energia e é a principal fonte de energia também no treino. Então, assim, não podemos diminuir o carboidrato e aumentarmos demais a ingesta proteica. Ok, Ana, mas o que eu como? Eu não posso comer carne, né? Porque tu acabaste de falar que não pode comer bacon, embutido, salsichas, defumados, enfim. Gente, pode comer carne, né? Mas de preferência carnes magras, carnes grelhadas, assadas, cozidas. Quer comer frango, coma frango, mas tire aquela pele do frango. Não é obrigatório comer somente o peito de frango. Você pode comer uma coxa, por exemplo, né? Uma boa ideia de frutas, por exemplo, as frutas vermelhas, que são frutas que na maioria, a grande maioria delas tem uma pouca quantidade de carboidrato por porção. As próprias oleaginosas, que são muito necessárias para nós também, que são fontes também de gorduras boas, gorduras que nós precisamos, sejam as nozes, a castanha, o amendoim, enfim, mas não é para comer à vontade, porque todos esses alimentos que eu falei também têm sua carga de carboidrato, o seu teor de carboidrato. Tá, Ana, então eu posso comer embutido? Posso comer salame, bacon? Gente, pensa comigo. Se nós estamos num processo de uma dieta low carb, aonde nós buscamos não só um emagrecimento, mas saúde, que é a chave de tudo, né? Você acha necessário realmente comer salames embutidos, bacon defumados, enfim, todos? Quer dizer, o que isso vai te agregar à saúde a longo prazo? Quer dizer, está resolvendo de um lado, está prejudicando do outro, não faz muito sentido, não é mesmo? É uma outra questão que a gente tem que repensar e é um nutricionista quem vai te orientar isso. Eu estou falando no aspecto geral. Em relação aos queijos, por exemplo, posso comer queijo? Pode, depende do queijo, depende da quantidade. Mas o queijo, por exemplo, esse queijo
mussarela, esse queijo prato que se compra no supermercado, são queijos com alto teor de gordura e gordura saturada. Então, pense bem. A mesma coisa eu posso falar com relação ao leite. O leite tem uma quantidade de carboidrato. Se você for optar por continuar a tomar leite de origem animal, né? Por exemplo, procure aquele desnatado, procure aquele que tenha menos teor de gordura. Que tal também substituir esse leite, por exemplo, por kefir, por leite de coco? Enfim, existem várias opções, né? Leite de amêndoa, maravilhoso, ok? Bom, outra coisa, tem gente que não passa sem um açúcar refinado no café, ou no suco, principalmente no café. Eu ouço muito isso. Ai, Nutri, posso substituir por adoçantes? Eu, particularmente, não sou a favor de adoçantes, mas você pode sim usar uma stevia, um xilitol, uma sucralose, enfim, mas tudo sempre moderado. Gente, fazer dieta low carb não significa que você vai passar o dia inteiro consumindo proteína, o dia inteiro consumindo legumes, frutas, verduras, folhosos, grãos. Não. A dieta low carb, ela não é uma dieta eterna, vamos dizer assim. Ela tem os seus objetivos, seja o objetivo de emagrecimento, seja o objetivo de nivelar a sua glicose, a sua secreção insulínica, enfim, são diversos objetivos aos quais a dieta low carb, quando bem feita, bem calculada, ela sim te traz benefícios. Existem outras dietas low carb, como a que eu falei anteriormente aqui, a cetogênica, que tem que ter então um cuidado ainda maior. Então, pessoal, veja bem, não é eu vou tirar carboidrato, eu não vou consumir. Você precisa consumir carboidratos. Temos que saber quais carboidratos. Você precisa consumir proteínas, ok? Quais as proteínas que são extremamente necessárias para a nossa saúde, para a nossa vida, para o nosso metabolismo. Você precisa comer lipídios, gorduras. Quais as gorduras? Qual a quantidade? A Ana pode, na low carb, comer abacate? Gente, eu não estou aqui condenando nenhum alimento. Eu sou a favor, e a low carb busca isso, de uma variedade de alimentos. Veja bem o que eu estou falando, alimentos, não produtos alimentícios. Então nós temos que cuidar. E o melhor, e o único profissional, na verdade, que pode fazer uma dieta adequada, individualizada, personalizada para você, é o profissional nutricionista, ok? Então, nos vemos num próximo vídeo. Hoje eu recebi 2 WhatsApps de 2 amigas me cobrando, Ana, eu faço low carb, ok, eu como tudo certinho, eu como direito, mas eu tô sempre com dor de cabeça, eu não tô conseguindo emagrecer, eu acordo inchada de manhã, enfim, isso é assunto para um próximo vídeo, no qual eu vou explicar para vocês a importância, a necessidade, antes de você pensar em qualquer plano alimentar, em qualquer modelo de dieta para perda de peso, que é o processo de detoxificação que tem que ser feito. E eu aqui não estou falando errado, pessoal. Detoxificação ou detoxicação. E fale do jeito que você quiser, das duas formas estão corretas. Num próximo vídeo, como eu já disse, me cobraram hoje
sobre isso e eu vou explicar melhor o porquê dessa tua dor de cabeça, o porquê dessa dificuldade de emagrecer, o porquê que você acorda inchada e mais uma série de sinais e sintomas clínicos, ok? Nos vemos num próximo vídeo. Continuemos nesse dia. Bom trabalho para todos nós. Bom descanso para quem é de descanso, ok? Até mais.